Boa noite. É interessante que Jonas Costa, né? Leu o exórdio, rumo certo, não é isso? Rumo certo. E aí, antes de começar a falar no tema, eu vi Rebouças convidando vocês para o ESD. E sempre que eu vou numa casa espírita, eu gosto de falar isso sobre o ESD, para que a gente tenha uma ideia. Então, o que é o ESD, né? Ele vai esclarecer você sobre alguns fenômenos espíritas, o conhecimento espírita e o que acontece no mundo espiritual e com relação ao mundo material. Então, quando você conhece uma coisa a fundo, você lidar melhor com ela. Eu costumo dar esse exemplo. Antigamente, quando tinha um trovão, né, estou falando lá no passado, muito remoto, todo mundo corria, achava que o mundo ia se acabar. Tinha gente que já se despedia da mulher, do marido, e o mundo ia se acabar. E veio a ciência e mostrou o que é o trovão. Então, diminuiu aí em 99,9% esse medo do trovão. O fenômeno espírita é assim. Você vai no ESD, estuda o fenômeno espírita e vai saber como lidar com ele. Não vai ter mais esse medo, não vai ter mais essa ansiedade. A importância do ESD é justamente essa, para que a gente possa amadurecer. E eu escolhi esse tema, depende de nós, e usei o capítulo 25, que é buscar e achareis. E como foi lido aqui o rumo certo, eu já começo logo indagando, né? O rumo certo depende de quem? Depende de nós. O que é que você pensava antes? Você pensava que Jesus Cristo, quando chegou à Terra, você pensava o quê? Que era um rei e vinha com o exército dele para resolver tudo. Resolver tudo a meu favor. Né? E aí as coisas iam ficar tudo ótimas. Por quê? Chegou um exército e resolveu. E foi isso que aconteceu? Não. A gente sabe que não. Por quê? Porque depende de nós. Jesus nos mostrou o caminho do amor, do perdão, da paciência, do acolhimento, para que a gente possa ir evoluindo. Nos falou da reencarnação, nos falou de várias moradas na casa do meu pai. Ele mostrou o caminho. Ele não vai chegar e resolver, não. Então, depende de nós. Nós temos que fazer a nossa parte. Buscai e achareis. Pedis e obtereis. Né? Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Tudo isso mostrando que depende da gente. E o que é essa dependência da gente? É a reforma íntima, meu povo. É essa reforma que a gente tem que fazer. É as coisas que a gente olha e não aceita mais, porque nós amadurecemos. E aí eu costumo dizer também, quem aqui vai ter um comportamento ainda dos seus 15 anos, seus 12 anos, 14 anos? Você olha e diz, eu fazia isso. Então, é sinal da nossa evolução. Nós vamos evoluindo lentamente, mas nós vamos evoluindo porque nós vamos mudando. E essa mudança depende de nós. Quando começa o texto, lá no capítulo 2 do Evangelho, que é um texto de Mateus, que está no capítulo 7, versículo de 7 a 11, ele começa com essa frase: pedi e se vos dará. É a primeira frase que ele começa lá. Pedi e se vos dará. Primeiro, o que é que você está pedindo? Segundo, né? O que é que você vai receber?
Quem aqui na sua adolescência não passou por uma situação dessa? Chega para seu pai ou para sua mãe, estou de férias, papai, quero passar as férias lá na casa do meu tio, lá no sítio, lá naquele pé de serra, vou passar lá um mês de férias, né? Lá em Tibau, quero ir lá para Tibau, para a praia, passar um mês de férias tomando banho de praia. Primeira coisa que vem na cabeça do pai e da mãe é o quê? Será que ele merece? Primeira coisa, vamos puxar o boletim para saber como é que foi. Vamos ver o que é que ele fez. Vamos ver se ele está muito rebelde ou se ele não está. Então não é só pedir e receber. É pedir e trabalhar para receber. E esse trabalhar para receber depende de quem? De nós. Né? Porque senão era muito bom. Nós ficávamos deitados. As coisas eram resolvidas da maneira que a gente queria. E a gente ia evoluir. Quando a gente desencarnasse, evoluiu? Não, não evoluiu. Porque tudo lhe foi dado. Né? Então, ele diz, continua Mateus, né? Aqui narrando. Buscai e achareis. Beleza? O que é que você está buscando? Às vezes você está buscando uma coisa que não é boa para você. Mas no seu afã, né? Na sua ansiedade de querer aquilo, né? No seu querer, você não vê os perigos. Mas o seu espírito protetor, ou o seu anjo guardião, para quem, né? Comunga assim também, sabe que aquilo não vai ser bom para você. Então, quando diz assim, buscai e achareis, depende de nós como é que nós vamos achar o que a gente está buscando. Nós somos levados a fazer essas reflexões do que é que nós estamos mudando na gente. Como é que nós estamos convivendo no dia a dia com os nossos irmãos? Estamos fazendo bem? Estamos praticando a caridade? Né? Estamos buscando sempre um horário para a gente poder entrar em comunhão com o mundo espiritual? Estamos? Né? Vamos fazer essas reflexões. O nosso mundo hoje não era mais para ter guerra. Nós ainda temos guerra. Por que nós ainda temos guerra? Porque temos irmãos que pensam totalmente diferente de nós que aqui estamos. E se a gente fizesse uma pesquisa nesses 8 bilhões de habitantes que existem na Terra, eu garanto que a maioria não queria guerra. Mas a guerra acontece. Mas depende de nós. Porque tem muitos de nós que não faz a parte que é para ser feita. Ou como a gente diz, não faz o dever de casa. Porque quando nós reencarnamos, nós trazemos uma tarefazinha para ser feita aqui em casa. Coisa que a gente estuda no ESD. Não é, moça? No ESD a gente estuda. Por que nós reencarnamos? Quais os desafios da reencarnação? Então, veja como é interessante a gente começar a entender que nós somos os responsáveis por nós. Da nossa evolução moral, do nosso melhoramento. Então, essa melhora é que vai fazer em nós uma pessoa, né, que vai ter essa capacidade de juntar pessoas próximas de você e de ser exemplo para as pessoas que convivem do seu lado. Que foi pelo exemplo que Jesus mais provou a essência da sua doutrina ou da sua filosofia, como queiram dizer. Aí ele continua Mateus dizendo, batei à porta e se vos abrirá. Ótimo, ótimo, certo? Quantas pessoas batem à porta de um centro espírita? Abre. A pessoa é acolhida. A pessoa recebeu só o atendimento, deu-se por satisfeita e foi embora. E aí? Que proveito ela tirou?
A espiritualidade não abandonou, não. A espiritualidade não abandonou essa pessoa. Mas ela sabe que aquela pessoa ainda não está preparada. Ela pediu para abrir a porta. E quando a porta abriu, ela disse, e aí? E aí? Era isso que eu queria? Não, não era isso que eu queria. Muitos dizem o quê? Não estou preparado ainda. E quando é que você vai estar preparado? Né? Quando estiver na dor, quando estiver sofrendo, aí já vai dizer, não tenho mais jeito. Tem jeito. Tem jeito. Depende de nós. Certo? Então, eu costumo dizer, em relação ao que eu estava falando agora, gosto muito de dizer para as pessoas, só faça uma pergunta se você estiver preparado para a resposta. Porque se você não estiver preparado para a resposta, aí a confusão vai ser grande, né? Quantos casais discutem por causa disso? A pessoa pergunta uma coisa querendo ouvir o que ela quer ouvir e não o que o outro tem a dizer. Aí quando o outro diz, está formada a confusão. Então vejam bem como depende de nós, como nós nos conduzimos, como nós caminhamos nesse mundo de meu Deus, né? Assim dizendo. Aí Mateus continua dizendo, né? Porquanto quem pede, recebe. Quem pede, recebe. Às vezes recebe e nem percebe. Porque pediu tanto que não sabe mais nem o que pediu. Né? É como uma metralhadora. Eu quero. É como aquele menino que entra no shopping, aquela criança. Toda loja que passa ele quer alguma coisa, não quer? Então, nós temos que ter essa leitura da nossa vida, o que é que nós estamos fazendo, como nós estamos caminhando, qual é o nosso objetivo, é viver só por viver? Não, nós viemos aqui para amadurecer, né? Na escola, como falou-se aqui na leitura, na escola, sentar no banco, estudar, ter a paciência, né? Ter a visão das coisas que estão acontecendo. E continua Mateus. E quem procura, acha. Mas não é só Mateus que disse isso, não. Minha avó dizia também, quando eu estava me danando, que eu era menino, né? Ela dizia, quem procura, acha. Quem procura, acha. Até a hora que o chicote comia, a palmatória comia, ela dizia, achou. Né? Então, quer dizer, quem procura, acha. Mas o que é que você está procurando? Nós temos irmãos, agora vou usar uma frase muito usada por Chico Xavier, né? Irmão ainda não cristianizados, que se comprazem em fazer o mal. É o que eles procuram. Mas e Deus? Por que deixa? Várias pessoas se perguntam, por que Deus deixa isso? Se Deus é bom e justo, por que é que Deus deixa isso acontecer? Primeiro, Deus sabe que aquele irmão está passando pela prova necessária dele. E que um dia ele vai estar um espírito muito maduro para não cometer mais aqueles atos. Segundo, Deus deixa para que nos seja dada a oportunidade de praticar o quê? A caridade para com o próximo. Porque em fazendo uma prece por esse irmão, nós estamos fazendo muita coisa. Mas eu estou falando aqui e vocês podem estar olhando para mim e vai dizer, Roberta, né? A Roberta está saindo da realidade. Porque isso não vai acontecer. Um criminoso desse jamais um dia será um espírito melhorado. Aí eu vou falar de um que todo mundo conhece, todo mundo admira, todo mundo quer até, né, ler os livros que falam sobre ele. Paulo e Estevão. Quem era? Quem era São Paulo? Né? Quem era? Que se fosse hoje a gente ia condená-lo. Ele ia ser preso, não tinha mais direito a nada, não tinha direito a evoluir. Mas ele, ainda em vida, passou por todo esse processo, que era uma maneira de Deus
nos mostrar que depende de nós. É uma maneira de Deus dizer que nós também somos capazes. Nós temos que acreditar em nós. Porque quando nós acreditamos em nós vamos fazer. Muitas vezes as pessoas dizem o quê? Eu vou fazer tal tarefa porque não tem quem faça. Né? Então, as suas tarefas, enquanto espírito em evolução, não tem quem faça, não. Quem tem que fazer é você. Então, depende de nós. Continua Mateus dizendo, né, as palavras de Jesus. Ora, vê como Jesus é sábio, né? Aproveitou e disse, ora, se sendo maus como sois, sabeis dar coisas boas. Eu estava conversando, antes de ontem, com um amigo, e ele narrando a história de uma pessoa que vive numa vida, né, fora da sociedade, vive, né, nessas vidas que a gente chama de facção. E o filho dele, no colégio, cometeu um deslize. E o diretor puniu o menino de forma exemplar, né? Mandou que o menino fizesse uma tarefa para repor o que ele fez, na frente de todos os coleguinhas. No outro dia, o pai do menino, que era lá o todo-poderoso da facção, foi no colégio. E aí? O diretor já se sentiu intimidado. Disse, pronto, agora vai dar problema. E quando chegou lá, o pai, o filho e a mãe. O senhor é o diretor? Depois eu queria falar com o senhor. Ele disse, pronto, agora é hoje. E aí ele olhou para o diretor e disse, o senhor puniu meu filho assim, 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 assim. E ele disse, foi. Eu vim lhe dar os parabéns. Eu vim apertar a sua mão, porque ele tem que respeitar. Ele tem que aprender que aqui é um lugar de respeito. Então vejam como nós, todos nós, temos dentro de nós, latente dentro de nós, a chama do amor. A chama que nos leva a querer mudar, acreditar em Deus, acreditar em nós mesmos e saber que a gente pode fazer um mundo melhor. Porque se a gente não acreditar nisso, quem vai acreditar? Então, a gente começa a ter esse olhar e a gente começa a perceber a mudança que nós já passamos. As pessoas que nós já fomos, só nessa encarnação. Eu não estou nem falando de reencarnações passadas. Só nessa encarnação. Quando Mateus termina esse evangelho, ele ainda fica dizendo aqui, né? Dizendo que nós que somos maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, imagine Deus, né, para conosco, filhos dele também. Aí Kardec entra para fazer um comentário desse ponto de vista terreno, e ele começa dizendo, a máxima buscai e achareis é análoga a esta outra. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. E Kardec, na sua visão profunda sobre as coisas, ele diz o quê? É o princípio da lei do trabalho e a lei do progresso, consequentemente. Então, quando a gente começa a ajudar a nós mesmos, é a lei de trabalho, porque se a gente não fizesse esse trabalho, se a gente não trabalhasse, nós ainda seríamos uma criança de quantos anos? Né? Eu não vou nem dizer hoje idade de criança, porque criança hoje com 10 anos, com 8 anos, com 9 anos, às vezes tem uma visão muito mais madura do que muitas pessoas de idade já avançada, né? Então,
Veja como depende de nós. Veja a frase: ajuda-te a ti mesmo. Faz tua parte. Faz tua parte. E não se preocupe, que o céu te ajudará. Então, quando ele começa a falar desse progresso, Kardec chama a atenção para uma coisa. Lá na infância, que ele começa a falar na infância da humanidade, que é outra coisa que a gente estuda também no ESG, né? Os mundos e a evolução dos espíritos. A humanidade se preocupava só com o quê? O homem se preocupava só com o quê, né? Então ele se preocupava, usava a inteligência dele, a cata de alimentos, uma maneira de se preservar, de correr para a caverna, para se esconder do agressor, que era um animal muitas vezes, né, mais forte do que ele. E aí a diferença da gente para esse animal é que Deus nos deu a inteligência. E por causa da inteligência, nós estamos aqui. Ó, não é mais uma caverna. Né? Aqui tem a telha, aqui tem a luz, aqui tem o som que eu falo, aqui tem os tijolos. Tudo coisas da nossa evolução agora material. E a evolução material, ela tem que ser usada em nosso favor da nossa evolução espiritual. As duas, apesar de caminharem ali meio paralela, mas elas têm que estar trabalhando em consonância, certo? Então, fica dizendo Kardec, depois do alimento material, nós precisamos do alimento espiritual. E aí a gente vê, na leitura espírita, civilizações que tiveram, né, o auge no material, na tecnologia, mas não tiveram a evolução espiritual. E nós temos um caso que a gente conhece bem de perto, que são os exilados de Capela, que aí, quem gosta de ler literatura espírita vai entender. Licença, deixa eu pegar água aqui. Então, toda essa evolução dependeu de cada um fazer a sua parte. E aí a gente tem que ver o detalhe. Fazer a sua parte e ao mesmo tempo se preocupar com o coletivo. Não é o individualismo. Ah, eu fiz a minha parte, quem quiser que se vire, que faça o seu. Não. A nossa evolução, apesar de ser individual, certo? Ela nos remete ao coletivo. Porque se a evolução coletiva tiver mais elevada, nós não teríamos guerra. Vou voltar ao assunto lá. Não teríamos. Porque eu não vi a necessidade de agredir o meu irmão, nem de tomar as coisas que ele tem. Então ele diz aqui, que nós passando por tudo isso, Kardec chega a falar de quê? Como poderia então progredir a humanidade sem a pré-existência e a reexistência da alma? Kardec aproveita naquela época para falar da reencarnação. Quem sou eu? Vocês já fizeram essa pergunta? Quem sou eu? Quando a gente pergunta quem sou eu, o nosso olhar talvez nos remeta só para essa encarnação. Né? Ah, eu sou Roberto, tenho 67 anos, sou filho de fulano, pai de 4 filhos. Não é isso. Quem sou eu? Eu sou o reflexo de todas as encarnações que eu tive. De todos esses processos individuais que eu fiz para chegar aqui, quem eu sou. Ah, beleza, eu cheguei aqui, cheguei. Ah, mas eu queria saber quem eu fui. Para quê? Procure saber quem você vai ser. E para saber quem você vai ser, a hora de trabalhar é agora. E só depende
de nós. Trabalhe agora. Trabalhe agora. O fruto virá nas outras encarnações. Aí tem gente que diz, mas eu não sou Jesus Cristo, não, jamais vou melhorar. Jesus Cristo não foi uma encarnação, não, gente. Jesus Cristo passou por esse processo aqui todinho para poder chegar onde nós chegamos. É o caminho de todos os espíritos. Porque se a gente diz que Deus é bom e justo, se Jesus Cristo já nascesse com aquela bagagem todinha, ele estaria sendo bom. Né? Então, quer dizer, todo o processo de construção e que depende de nós. Um São Francisco de Assis se melhorou e saiu por aí, né? Uma irmã Dulce, uma Madre Teresa de Calcutá, acharam que estavam preparados para o coletivo, mais sedentos de amor, de igualdade, de fraternidade, que são essas coisas que nos levam a nos melhorar. Aí ele diz aqui, se as almas se fossem todos os dias, imagina aí, se as almas se fossem todos os dias para não mais voltarem, a humanidade seria renovada? Né? Se a pessoa viveu só uma existência, não vai viver mais. Uma existência, não vai viver mais. Tem pedagogo aqui na sala? Tem? Se tem pedagogo aqui na sala, vamos dizer o seguinte. A criança terminou a alfabetização, acabou. Tem mais nada. Aí ela volta para onde? Para a alfabetização de novo. Porque não tem mais nada. Então, é uma sequência. Nós estamos em evolução. Nós estamos em mudança. E essa mudança depende de nós. E nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Nós temos aqui o nosso guia, o nosso protetor. Né? Às vezes nós temos até os espíritos simpáticos a nós, juntos, e vão torcer por nós. Aí você diz assim, e como é que nós às vezes erramos? Como é que às vezes nós caímos em tentação? Sim, sim. Mas aí você escolheu. Nós vamos responder pelos nossos atos bons e pelos nossos atos ruins. Porque ainda somos imperfeitos. Porque estamos nesse caminho da perfeição. E tudo isso por quê? Porque depende de nós. E à medida que nós vamos desencarnando, reencarnando, desencarnando, reencarnando, nós vamos nos depurando. E nós não temos um código de validade aqui, um código de barra, para dizer quantas encarnações eu já tive ou quantas encarnações eu vou ter. Isso é a coisa mais bela que a vida nos oferece. Porque aí a gente trabalha pela certeza do amor, pela certeza de bem servir, pela certeza de cooperar com as lições do Cristo. Se Deus, Kardec dizendo ainda aqui, né? Se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo o homem, seus membros teriam se atrofiado. Né? Se houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância no estado de instinto animal. Então nós vemos hoje o quê? Várias pessoas, várias não, muitas pessoas cuidando do seu corpo, né? Indo para a academia, preocupado com suas taxas. Nós, na nossa idade, nós vamos para a academia porque a gente está preocupado com a nossa taxa. Né? E aí a gente vê, às vezes, pessoas que exageram nesse cuidado, né? Passam do limite. Mas ele tem um personal trainer, contrata, vai para a academia, tem orientação, mas ele está vendo. E o personal diz, faça isso, faça aquilo, agora levanta assim, esse é o movimento, mas aqui ajeita, né? E no espiritual, nós temos um personal trainer, que é o nosso guia, mas a gente não vê.
99,9% não vê. Mas ele está lá nos intuindo. É tanto que quando nós vamos nos deparar com a ação que nós vamos fazer e achamos que vamos prejudicar alguém, eu estou falando aí, não é no momento de raiva. Acende ou não acende uma luzinha na gente? O coração dispara ou não dispara? A respiração fica ofegante ou não fica ofegante? E aí é hora de você parar e pensar, será que isso que eu vou fazer vai ser bom para mim? Vai ser bom para o outro? Melhor não fazê-lo nessa hora de que se arrepender depois. E que se nós fôssemos um dia numa penitenciária conversar com as pessoas que lá estão, iríamos ouvir com certeza de muitos deles. Se eu tivesse pensado um pouquinho mais, eu nem teria tomado a atitude que eu tomei. Mais uma vez provando o quê? Que depende de nós. Então, é uma tarefa que a gente não pode passar para os outros. Eu não posso chegar para a Rebouça e dizer, Rebouça, rapaz, eu estou num perrengue grande. Você passa essa situação aí por mim. Não passa. Como pedagogo. A menina chegou em casa, a mãe fez a tarefa por ela. No outro dia, o pai fez a tarefa por ela. No dia da prova, essa menina vai tirar uma nota boa? Amanhã. Não vai. Não é? Porque não fez a tarefa, olha, tá vendo? Então, tá certo, deixa, é isso mesmo, né? Então é essa a função do anjo guardião, né? Do nosso espírito, é nos acompanhar, nos intuir, nos permitir que a gente tenha essa visão nesse horário. E tudo isso depende de nós. Os espíritos familiares, isso aqui está lá no livro dos Médiuns, na segunda parte, no capítulo 26. É 291. Os espíritos familiares não nos conduzem pela mão, mas nos mostram sempre o melhor caminho, nos inspirando e deixando-nos assim todo o mérito de nossas ações. Como eu falei, ou boas ou más. Né? Porque quando a gente, digamos assim, tem uma atitude errada, aí, meu amigo, a gente fica ferido na alma, né? Porque a gente não queria que aquilo acontecesse. E quantas vezes a gente vai dizer assim, rapaz, não foi do jeito que eu pensei, não é como você está pensando, me perdoe, tenha calma. Mas os nossos anjos guardiães, os nossos espíritos protetores estavam lá nos intuindo. E como é que a gente vai perceber essa intuição deles? Como é que nós vamos entender o hábito da prece, que muita gente tem esquecido? O hábito da prece ao deitar, ou ao levantar, ou quem gosta ao deitar e ao levantar. E eu ainda faço exercício, né? Quando eu acordo à noite para ir no banheiro, tal, volto, e aí a gente dá aquela demorazinha para adormecer, eu fico em prece. Começo a fazer minhas preces ali, tentando me comunicar, para que o meu dia possa fluir bem e meu sono volte com tranquilidade. Kardec continua dizendo aqui justamente o quê? Do ponto de vista moral, ele dizendo, do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam, né? Pedi a luz que vos clareie o caminho e ela vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal e as terei. Pedi a assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhar-vos como o anjo de Tobias. Eles vos guiarão como o anjo de Tobias, ele está falando. Pedi bons conselhos e eles não vos serão jamais recusados. Batei à nossa porta e ela se vos abrirá. Mas pedi sinceramente, com fé, com confiança e fervor. Kardec chama a atenção lá no finalzinho para esse detalhe. Vou só abrir um detalhe aqui do anjo de Tobias.
O anjo de Tobias, ele está lá no Antigo Testamento. São Rafael, dentro do Antigo Testamento, ele é um arcanjo que ajuda Tobias a se casar com Sara e a curar o pai dela. O que é que esse anjo de Tobias encontra? Rafael, né? Ele encontra uma situação onde ele tem que levar Tobias para uma missão, que o pai de Tobias, cego, já tinha intuição que o filho dele não ia sobreviver, mas aparece esse, né? Arcanjo, esse anjo, e diz: eu vou com você. E vai. E dá tudo certo. E ele volta. E quando volta, ele cura o pai de Tobias, que é cego. E depois, como num filme, ele sai de cena. Então veja o desprendimento que um dia nós todos aqui vamos chegar. De ajudar as pessoas pelo propósito de ajudar, né? De estar sendo útil. Ainda hoje, muitos de nós temos o quê? Eu fiz isso por fulano e ele não reconheceu. Então você não fez por fulano, você fez porque queria reconhecimento. É totalmente diferente, né? Então nós precisamos nos entregar. Nós precisamos acreditar em nós. Se nós chegamos aqui, com todas essas reencarnações que nós já passamos, é porque nós somos fortes. E nós somos realmente abençoados por Deus. Kardec diz o seguinte, quando ele diz que você tem que pedir sinceramente com fé, confiança e fervor. Aí ele completa o que eu acho interessantíssimo, é que ele diz: apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados a vossas próprias forças, e as quedas que derdes serão o castigo do vosso orgulho. Então, tudo dentro da doutrina que o Cristo nos pregou, nos ensinou há 2000 anos. Ele diz: tal o sentido das palavras: buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Então, é justamente isso que eu queria conversar com vocês, e é isso que eu queria mostrar para vocês, e ao mesmo tempo dizer uma coisa interessante, né? Que eu estou aqui falando e vocês acham que eu sei mais do que vocês. Não sei. Essa palestra, esse comentário que eu fiz aqui, eu fiz em outras casas. Já. E cada casa que eu vou, eu peço a proteção da equipe espiritual da casa, para que a gente possa entrar em comunhão. Que os irmãos que aqui estão possam comungar comigo, para a gente ter ideia do que a gente vai externar. E elas são diferentes. Nunca são do mesmo jeito. São justamente as intuições que os anjos, que a equipe espiritual desta casa resolveu trazer para que eu aprendesse junto com vocês. E eu termino sempre lembrando que em 1987 teve um cantor e compositor que fez uma música e o nome Depende de Nós, né? Ivan Lins fez essa música, Depende de Nós, e ele diz aí: quem acredita ou tem esperança, né? Quem faz tudo para um mundo melhor, ele vai dizendo na letra da música, né? Depende de nós, se esse mundo ainda tem jeito, apesar do que o homem tem feito, se a vida sobreviverá. Então, depende de nós. O ambiente que nós vivemos depende de nós. Se você trabalhar para que todo mundo na sua casa esteja em equilíbrio, sua casa vai estar em equilíbrio. Se você não trabalhar esse equilíbrio, trabalhar para confusão,
com picuinha, com coisa besta, sua casa jamais vai estar em equilíbrio. Estejam todos vocês com esse equilíbrio e estejam todos vocês certos que a nossa mudança depende de nós. Muito obrigado a vocês e obrigado a Rebouças, que me convidou. E sempre que eu estiver para o Mossoró, se tiver oportunidade, será um prazer. Obrigado.